Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com você nessa hora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no tema da campanha de missões, Atos 4:12. Se puder projetar aqui, se você puder ficar em pé também, para que todos nós possamos ler juntos em unidade, Atos capítulo 4, verso 12. Vamos todos ler na versão que está ali, irmãos? Porque algumas versões são diferentes. Eu sei esse versículo de cor e a versão que eu sei, as palavras ficam um pouquinho diferentes, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler todos juntos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Pode se assentar. O tema da nossa campanha é Jesus é a única esperança, e durante todo esse mês nós temos estudado sobre essa esperança que Jesus traz quando Ele alcança as nossas vidas. E eu, quando estava meditando e estudando, esse versículo tema é um versículo que fala muito ao meu coração, porque é um versículo que remota todo o poder e toda a autoridade à pessoa de Jesus. Ele vai dizer que em nenhum outro nome há salvação. Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. A salvação vem de Jesus. A esperança, você já sabe, vem de Jesus. Mas como que isso tudo começou? De onde veio essa esperança? De onde veio essa salvação? Como isso tudo surgiu? E eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. Mas eu quero começar te perguntando algo. Você planeja a sua vida? Quem é que planeja a sua vida? Levanta a mão. Planejar. Planejar. Diferente de sonhar. Sonhar é aquilo que você quer alcançar. Planejar é aquilo que você tem meta, objetivo, algumas coisas traçado. Quem planeja mesmo a vida? Essa semana eu tenho tantas coisas para fazer. Eu sou muito assim, planejadora. Eu aprendi a ser assim. E sabe com quem, irmãos, que eu aprendi a ser uma pessoa planejadora? Com Deus. Aí você vai falar, Lília, mas o que tem a ver Deus e planejamento? Deus é o maior planejador de toda a história. E talvez você nunca tenha parado para pensar e analisar sobre isso. Deus, quando lá em Gênesis 3, o homem e a mulher erraram, pecaram, quando Deus vai falando ali com a serpente, o homem e a mulher, Ele fala para a serpente assim, olha, vai ter alguém da descendência dela, da descendência da mulher, que vai pisar, esmagar e acabar com você, ferir a sua cabeça. Então lá atrás, em Gênesis capítulo 3, na queda, Deus já tinha um plano estabelecido para toda a humanidade. E isso é algo, irmãos, que impacta muito a minha vida quando eu penso, porque às vezes a gente vive a vida de uma forma tão desleixada, sabe? De uma forma assim tão largada. A gente não dá valor a cada dia que Deus dá para a gente não dá valor à nossa família, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa igreja, à nossa comunhão. A gente vai vivendo os dias passando como se tudo tivesse, sabe, sem ter controle. E quando eu olho para a história, eu vejo que eu sirvo a um Deus planejador. Planejador. Deus planejou os dias. Deus planejou o momento certo para Jesus vir até a terra. Houveram profecias, houveram tempos que foram contados. E se você for mergulhar no Antigo Testamento, você vai ver que todo o Antigo Testamento aponta para o planejamento de Deus, Jesus nascer lá no Novo Testamento. Deus já tinha planejado tudo. Tudo. E se a gente serve a um Deus que é tão planejador, que é tão organizado com todas as coisas, porque às vezes a gente se perde, porque às vezes a gente perde a esperança, porque a esperança gera algo que estava planejado desde a queda do homem. Aquele versículo lá de Gênesis 3:15
É um versículo que mostra esperança em Jesus já, desde a queda do homem. Desde o maior erro que pode ter havido na face da terra, que foi o pecado. Deus já tinha um plano de salvação. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já tinha tudo na mente dele, sabe? Estruturado, organizado, pronto para ser vivido aqui pela humanidade. E o nome desse plano é Jesus Cristo. O nome da esperança é Jesus Cristo. E quando eu começo a andar pela Bíblia, a olhar alguns versículos, e eu fui pesquisando e olhando versículos sobre esperança, versículos que falam sobre planos, eu fui até Jeremias, num texto muito conhecido também, Jeremias 29:11. E o texto da palavra diz assim: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Na NVI está traduzido como planos. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma... Quem lembra? Esperança. Esperança. Deus já tinha planos, irmãos, para o povo de Israel. E para nós também aqui hoje. A sua vida não é em vão. A sua história não é em vão. Deus conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes. E quando eu olho para esse texto de Jeremias, eu queria só entrar um pouquinho no detalhe dele com você. O povo de Israel, o reino do norte, tinha sido levado cativeiro. E aonde Jeremias estava, que era Judá, o reino do sul, eles estavam sendo constantemente ameaçados pelo Egito e pela Síria. E isso causava muito temor a todos eles, porque eles já tinham visto uma parte do povo de Israel ser levada cativo. E esse capítulo 29 é um capítulo onde Jeremias escreve uma carta para pessoas que estavam no exílio, para pessoas que haviam sido pegas, sabe, levadas cativas, escravas muitas vezes. E lá vem escrito assim, Deus falando para o povo: eu sei os pensamentos e os planos que eu tenho para cada um de vocês. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E sabe o que eu percebo, irmãos? Que Deus, desde lá de trás, desde antes de Jesus nascer, Ele já estava olhando para cada um de nós. Ele já estava enchendo o coração daquele povo, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Ele usava o profeta para poder dizer: ei, os planos que eu tenho para vocês não é esse daí onde você vai passar no exílio. O plano que eu tenho para a sua vida é plano bom, é plano de paz. E não tem como eu não ler esse texto e não ligá-lo diretamente à pessoa de Jesus Cristo, o Messias tão esperado pelo povo de Israel. Eles esperavam libertação, eles esperavam salvação, eles esperavam sair do jugo opressor de reinados que estavam ali, maltratando o povo de Deus. E Deus vem com uma palavra de esperança dizendo: eu sei, está tudo difícil na sua vida. As coisas parecem que estão saindo do controle. Deus traz essa palavra: eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Olha para frente, olha para o futuro e uma esperança. Uma esperança. O grande problema do povo de Israel é que a esperança deles fosse se materializar em um homem forte, guerreiro, capaz de derrotar todos os opressores, capaz de vencer as guerras e de tirar aquele fardo pesado, aquele jugo pesado de escravidão sobre eles.
A esperança de Israel era que surgisse um líder maravilhoso, assim como foi Moisés, Davi, e eles esperavam viver isso novamente. Mas assim como a palavra de Deus diz que os pensamentos deles são maiores do que os nossos, não era nada daquilo que Deus tinha planejado. Tinha salvação vindo? Tinha. Tinha libertação vindo? Tinha. Tinha esperança chegando para o povo? Tinha. Tinha um futuro certo de paz? Tinha. Mas não da forma como eles haviam planejado. E hoje de manhã o pastor falou algo que assim, casou perfeitamente com aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Deus não segue os nossos planos. Não foi isso que o Senhor falou, pastor? Deus falou isso hoje de manhã na pregação. Deus não segue os nossos planos. Deus não segue a nossa vontade. Mas Deus já tem o plano dele estabelecido desde o princípio. Desde que a gente ainda nem imaginava nada, Deus já havia estabelecido e ordenado todas as coisas. E quando eu olho para o povo de Israel, meus irmãos, eu falava isso hoje com meu esposo pela manhã, eu me comparo com aquele povo, porque a gente comete os mesmos erros que eles. A gente vai colocar a esperança em outra coisa que não é Jesus. A gente vai colocar a esperança no nosso trabalho. A gente vai colocar a esperança talvez em um amor. A gente vai colocar a esperança no nosso chefe. A gente vai colocar a esperança no dinheiro. A gente coloca a esperança em posses. O dia que eu tiver esse carro, a minha vida vai ser maravilhosa. O dia que eu comprar minha casa própria, nossa, vai ser um sonho realizado e eu nunca mais vou ter problema. Ei! Isso não resolve os seus problemas. Bens, dinheiro, fama, nada disso resolve os seus problemas. Nada disso vai te dar a verdadeira esperança. Nada disso vai fazer você dormir em paz e acordar mais feliz ainda. Nada. E o povo de Israel, ele começou a colocar a esperança deles em outros deuses. O povo de Israel começou a se misturar com os outros povos que estavam ali ao redor. E por causa dessa mistura, eles pararam de servir ao único e verdadeiro Deus. Eles abandonaram, deixaram Deus de lado. E quantas vezes nós não abandonamos Deus da mesma forma? Quantas vezes nós não colocamos a nossa esperança em coisas materiais? Quantas vezes nós não trocamos a presença de Jesus, que é o principal na nossa vida? A gente cantou aqui agora, para nós Ele é da vida o melhor. Mas quantas vezes a gente acha que os prazeres da vida são melhores do que estar na casa de Deus, desfrutando da presença de Deus? E eu falo isso, irmãos, me colocando nisso também, porque eu sou tão falha e pecadora quanto você. Quantas vezes eu já não quis ficar na minha casa? Quantas vezes eu já não tive preguiça e troco o meu momento de oração por mais 5 minutos de sono? Quantas vezes? E aí quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando o dia mal vem, igual estava vindo lá sobre o povo de Israel, quando eles estavam sendo perseguidos, levados a cativo, aí eles começavam a se lembrar. O nosso Deus, onde está Deus? Cadê o Salvador? Quando que vem? Eu peço a Deus misericórdia, irmãos, para que a gente não chegue nesse ponto. Eu peço a Deus, incendeia o meu coração com teu Espírito todos os dias da minha vida, para que eu não venha ter a minha esperança em coisas vãs, passageiras, que não vão resolver os meus problemas. Não vão ser a resposta para tudo aquilo que eu preciso. Não vão, meus irmãos. Aline, então eu tenho que chamar Jesus para tudo? Sim, nós temos que chamar Jesus para tudo. E eu me lembro de Colossenses 3:23, que diz que nós temos que fazer tudo, absolutamente tudo, como se fosse para Deus e não para os homens.
para Deus e não para os homens. Onde está a sua esperança nessa noite? Onde está? E aí talvez você esteja se perguntando a ele, tá, Lilian, tudo bem, mas o que é uma esperança então verdadeira? O que é esperança? E eu fui buscar esse significado no dicionário. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é a realização esperança é esperar algo bom. Esperança é a feliz antecipação de que algo bom vai acontecer. Então eu estou feliz aqui, tenho esperança, alguma coisa boa vai acontecer. Mas para nós cristãos, esperança tem outro significado, porque esperança qualquer pessoa pode ter. Você pode conversar com qualquer pessoa que está lá fora e perguntar, você tem esperança no mundo melhor? Ela vai dizer, sim, eu tenho. Você acredita que a pandemia um dia vai passar? Sim, eu acredito. Esperança, eu espero que as coisas vão melhorar. Mas a esperança para o cristão tem outro significado. Outro significado. A esperança para o cristão é saber que apesar das dificuldades da vida, o melhor, que é a eternidade, virá através da salvação que Cristo trouxe para a minha vida. Eu comecei falando de plano aqui, do plano de Deus. A esperança para o cristão está nesse plano de salvação. A esperança para o cristão, meus irmãos, vai muito além do que Deus poder pegar a minha caixinha de problema que eu tenho aqui na terra hoje e solucionar todos eles. Sabe por quê? Amanhã vão aparecer outros problemas para eu resolver. Virou a página, mudou o dia, vem outras dificuldades, vem outras coisas que eu vou precisar lidar, vem outras coisas que eu vou passar, outros processos de amadurecimento que eu vou ter que viver, e Deus vai me ensinando ao longo dos dias. Deus pode resolver todos os seus problemas hoje, aqui e agora. Amanhã vai aparecer outro. Então não coloca a sua esperança em resolver problemas. Filho, eu quero que Deus me ajude a resolver meus problemas. Eu tenho certeza que Ele vai te dar sabedoria se você pedir para você resolver tudo aquilo que você precisa. Mas existe uma esperança maior. Existe algo que vai além. Existe um plano de salvação. E para que serviu esse plano então, Lilian? Para que veio essa esperança? Então, por que Deus diz que a gente tem que ter esperança? O oposto de esperança é desespero. O antídoto para o desespero é a esperança, porque desespero é quando você não tem mais saída, você não sabe mais o que você vai fazer, você não tem mais para onde ir, e aí vem a esperança e nasce, brota dentro de você. E quando começou todo esse problema na nossa vida, todo esse erro, quando isso tudo começou? Com uma palavra chamada pecado. Não foi lá no Jardim do Éden que Deus manifestou o plano de salvação? Depois do erro? Se a gente lesse a história até ali onde Eva pecou, a gente ia falar, e agora? E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O pecado trouxe a morte. E eu acredito, eu não sei se você já perdeu alguém próximo da sua família, mas eu já perdi um vô, uma avó e uma tia. E quando a gente perde alguém, meus irmãos, a gente sente uma sensação assim de impotência tão grande diante da morte. Quando você vê alguém querido seu indo, quando você perde uma pessoa querida que está ali do seu lado, você se sente tão impotente diante daquilo. E eu, quando olho para Adão e Eva, eu vejo justamente essa impotência se manifestando na humanidade, que até então não havia, porque a morte não existia até então. E aí a morte entra por causa do pecado. A morte entra ali por causa, e não só a morte física, mas a morte espiritual, que é pior do que a morte física. Porque o homem perdeu o elo com Deus, a ligação com Deus. E eu imagino que Adão e Eva, quando saíram ali do jardim, eles devem ter se sentido muito
impotentes. Até porque, com certeza, eles ainda não tinham entendido que viria alguém da descendência da mulher para pisar a cabeça da serpente, para ferir a cabeça da serpente. E essa sensação de impotência que o pecado trouxe com a morte é algo que a esperança em Cristo vem reacender dentro de nós. Se a morte uma vez trouxe a impotência, a salvação em Jesus Cristo trouxe a vida eterna. E é nisso que a gente deve se apegar. E é essa que deve ser a nossa maior esperança. E é isso que eu devo buscar todos os dias da minha vida. Não uma esperança passageira, mas uma esperança eterna, firme, enraizada numa verdade que nunca, nunca vai se abalar. Porque a Bíblia diz que podem passar os céus, podem passar a terra, mas a palavra de Deus nunca, nunca, as minhas palavras nunca passarão. E se Deus já tem um plano de salvação, eu creio que esse plano vai se cumprir. Eu creio, com toda a minha fé. Eu sei que um dia eu vou ver o céu se abrindo e Jesus descendo. E se eu não vir, eu sei que quando eu morrer, eu vou estar lá com Cristo. E é essa que deve ser a minha maior esperança. É nisso que eu devo me apegar. Quando tudo estiver difícil, quando os problemas vierem como uma onda atingindo a minha vida, eu sei que é difícil louvar em meio aos problemas, meus irmãos. Eu sei que é difícil a gente às vezes ter ânimo quando a vida está difícil, quando os problemas vêm. Mas quando eu estou enraizado na esperança verdadeira que é Jesus Cristo, quando eu estou com a minha casa construída sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, e a minha casa não vai cair. Eu não sei se você está se sentindo caído nessa noite. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu tenho um plano para a sua vida. Um plano de salvação. Um plano de paz, de bem, de esperança. E é engraçado que o povo de Israel, quando viu Jesus manifestado, eles estavam ali com a esperança encarnada. Eles viram a esperança, andaram com a esperança. Mas eles não sabiam ainda que depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, haveria mais para cada um de nós. Jesus é o caminho que nos leva à eternidade, que nos conduz de volta ao Pai. Aquilo que o pecado destruiu através da morte que entrou, Jesus veio para refazer um caminho, abrir o caminho. Jesus veio para abrir novamente a porta, para cada um de nós entrar e voltar a ter a verdadeira esperança. Ele é a verdadeira esperança para mim. Ele é a verdadeira esperança para o mundo. Ele é a verdadeira esperança que todas as pessoas precisam encontrar. Ele é a verdadeira esperança que nos conduz para o plano de salvação de Deus. Ele é a verdadeira esperança que acalma o nosso coração nos momentos mais difíceis, nos dias mais duros. Eu quero lembrar com você o texto que nós lemos quando nós começamos a pregação. Em nenhum outro nome há salvação. E debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Qual o nome da sua esperança?
Qual o nome da sua esperança até aqui? Porque a palavra diz que em nenhum outro nome há salvação. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Atalho não te leva para o caminho verdadeiro. Atalho vai te levar para o caminho errado. O único caminho é Ele. A única resposta é Ele. A única solução é Ele. Aí você vai dizer: Lília, mas meu problema é financeiro. Pede a Deus sabedoria que Ele vai te ensinar como planejar as suas finanças. Lília, o meu problema é no casamento. Pede a Deus sabedoria que Ele vai te ensinar como falar com amor. Lília, o meu problema é no meu serviço. Pede a Deus sabedoria que Ele vai te ensinar a falar na hora certa. Porque às vezes você tem problema porque você fala demais e cria problema. Coloque a sua esperança em Jesus. Coloque a sua esperança no nome que traz salvação para a sua vida. E o mais maravilhoso, irmãos, é que a salvação vem para a nossa vida, alcança a nossa alma e nos faz olhar para frente, para o alvo, para a eternidade. O apóstolo Paulo vai dizer que miserável é aquele homem que espera por Cristo apenas nas coisas dessa terra. O que você tem esperado? Você está esperando só seus problemas acabarem? Ou a sua esperança é aquela esperança que te fez entender que você estava morto, que você estava ferido, que você estava em pedaços, que você não era nada, que você era um pecador, que não merecia o amor e a graça de Deus. Mas o dia que esse amor se manifestou na sua vida, você entendeu: há esperança para mim também. Há esperança para mim também. Quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço o amor de Deus por mim, quando eu entendo essa graça que me alcançou, tão maravilhosa, tão grandiosa, capaz de me amar estando morto em meus delitos e pecados. Quando essa graça alcançou a minha vida, essa graça fez a esperança verdadeira renascer no meu coração. E eu não posso jamais perder essa esperança. Eu não posso jamais trocar a esperança verdadeira que está na pessoa de Cristo por esperança na solução dos meus problemas aqui na terra, porque eu vou estar sendo miserável demais com o plano de Deus. Eu vou estar fazendo do plano de Deus algo insignificante, e o plano de Deus é algo maravilhoso, tremendo, grandioso, para levar você para a eternidade. Mas por quê? Porque a gente se apega tanto, irmãos, às coisas dessa terra. Porque a gente põe os nossos olhos nas coisas que a gente só pode ver. E Paulo vai dizer que a esperança que se pode ver não é esperança. A esperança está totalmente ligada à fé. E se você crê que Deus tem algo muito melhor e muito maior para você, além dessa vida, você está no caminho certo. Qual é a sua esperança? Só existe uma resposta. Quando a morte surgiu no mundo, Deus já tinha um plano de esperança para cada um de nós. Para cada um de nós. E essa esperança tão maravilhosa deixou o céu, deixou toda a sua glória, abriu mão de toda a sua glória para estar aqui na terra como um homem entre nós. E o livro de Coríntios vai dizer que realmente ele precisava estar aqui para ser a oferta e o sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. A gente tem que parar, irmão, de achar que a gente é bom em alguma coisa, sabe? E colocar a nossa esperança no nosso intelecto, no nosso trabalho, nos nossos bens. Porque a esperança verdadeira,
ela se chama Jesus. Não existe outro nome. Não existe salvação em outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus. E o mais maravilhoso é, você vai dizer, Lília, mas Jesus morreu. O mais maravilhoso é que quando a morte encontra Jesus, e para os discípulos e para as pessoas que estavam vendo aquilo ali, parecia o fim, porque a morte até então era o fim. 3 dias depois ele se levanta, ele se ergue com toda a vida, ressurreto, para dizer a cada um de nós: eu sou a verdadeira esperança. A morte que acabava com tudo, a morte que colocava um ponto final em tudo, eu estou aqui agora vencendo a morte. E eu me lembro de Paulo escrevendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Jesus venceu a morte. Ele venceu. Ele venceu aquilo que é a nossa maior impotência de fazer hoje. A gente não tem essa capacidade e nunca teremos. Mas Jesus, ele olha para cada um de nós e diz assim: eu já venci por você. Eu já venci por você. E eu fico maravilhada, irmãos, eu fico maravilhada quando eu começo a pensar em tão grande amor, porque a verdade é que a gente não merecia esse amor. A verdade é que nada do que você faça, nada de bom que você pense que você faz, pode fazer Deus te amar mais, porque Ele te ama. E pronto. Ele te ama. E às vezes a gente acha que, eu preciso. Irmãos, o amor de Deus, Ele já te alcançou. Não se esqueça. Não se esqueça que esse amor já te alcançou. Então, quando tudo estiver difícil, quando talvez você não estiver vendo saída, quando você estiver passando por dores na sua vida, e a gente vai passar por dificuldades, lembre-se que o amor de Deus já te alcançou. E Ele já escreveu toda a história da sua vida. Ele já escreveu todos os seus dias. Salmo 139 diz que Ele já escreveu todos os nossos dias no livro dEle. Mas às vezes a gente tem aquela sensação de que as coisas estão saindo do controle. Eu estou perdendo o controle. Está acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo. Deus, vem e me ajuda. E ontem eu estava assim, irmãos, e eu queria compartilhar com vocês um momento meu onde eu estava perdendo a esperança. Eu estava orando ontem de manhã na minha casa, de joelhos, e eu estava clamando a Deus: Deus, eu preciso da sua ajuda, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nesse problema, Deus, por favor, eu preciso, Deus, me ajuda, me ajuda. E aí eu olhei para o Isaac e falei: Isaac, mamãe pediu para você guardar as pecinhas do quebra-cabeça, você guardou? Não, mamãe, não guardei. Eu falei: por favor, vai lá, meu filho, e guarda. E aí ele foi bem obediente, foi guardar as pecinhas, e Deus falou comigo assim: seu nível de obediência é esse? Quando eu peço, você está fazendo? E aí eu já comecei a chorar. E aí eu falei: Deus, me perdoa, eu preciso ser obediente. E aí o Isaac falou: mamãe, você pode me ajudar? Mamãe, são muitas peças, que era um quebra-cabeça de 500 peças, e são peças bem miudinhas. E aí eu subi com o Pedrinho no colo para poder ajudar o Isaac. Eu estava sozinha, Leandro não estava. E aí eu olhei para o Isaac guardando as pecinhas e comecei a ajudar o Isaac a guardar as pecinhas. E aí Deus falou comigo: filha, quando você não consegue mais sozinha, eu sou a sua esperança. Eu sou a sua esperança. E aquilo trouxe uma calmaria para o meu coração tão grande, a voz do Espírito Santo. E eu desci com as crianças, fomos fazer café, liguei um louvor. E eu continuei orando e continuei orando. E Deus me fez lembrar do texto de Mateus, capítulo 7.
do Sermão do Monte, a partir do verso 9, onde Jesus ensina assim: se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Se seu filho te pedir um pão, você vai dar uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai cuidar de cada um de vocês? Quanto mais. Eu não sei o que você tem pedido para Deus te ajudar a resolver, mas eu sei que Ele é a esperança para cada um de nós. E os versos anteriores vêm dizendo: pedi, dar-se-vos-ás, bater e a porta vai ser aberta. Jesus pode, meu irmão, resolver todos os nossos problemas, como eu já disse aqui, e amanhã vai aparecer outro. Mas o que me tocou o coração quando Deus falou comigo ontem pela manhã nesse texto é que Ele sempre está olhando para a minha vida no detalhe. Ele fez um plano de salvação que englobou toda a humanidade. Todo aquele que crê, todo aquele que confessar o nome de Jesus vai ser salvo. Mas Ele foi tão cuidadoso comigo e com você, que Ele também tem um plano para mim e para você. Ele também tem esperança para a minha vida e para a sua vida. Ele também tem resposta para os meus problemas e para os seus problemas. Ele também é a esperança para as minhas dificuldades e para as suas dificuldades. E foi quando eu ouvi o Espírito Santo tocando o meu coração e me dizendo: tá com medo de quê, minha filha? Tá com medo de quê? O povo de Israel tinha muito medo de continuar preso eternamente no cativeiro. O povo de Israel tinha muito medo de não ver a promessa. O povo de Israel tinha medo de não enxergar o Messias quando ele viesse. Eu não sei quais são os medos que invadem a sua mente quando a gente fala de plano, de futuro e de esperança. Mas eu sei que a verdadeira esperança ouve tudo aquilo que eu peço. A verdadeira esperança já preparou um lar lá no céu para mim. A verdadeira esperança tem cuidado de todos os meus dias, de todos os detalhes da minha vida. E para mim, esperança está totalmente ligada à graça. Favor não merecido. Algo que eu não mereço, mas que me alcançou. Porque eu estava perdida no meio do meu pecado. Eu estava perdida no lamaçal do pecado. Eu estava longe de Deus, afastada de Deus, fazendo só aquilo que a minha carne queria, totalmente distante de Deus. Eu estava lá, perdida, suja, maltrapilha, abandonada, mal cuidada. Eu estava lá, sem esperança. Mas um dia a verdadeira esperança alcançou a minha vida, o meu coração, e me mostrou que Ele cuida de cada detalhe, porque Ele é a verdadeira esperança. E Deus falava comigo: você acha que a solução do seu problema é isso, isso ou aquilo? Não. Acalma esse coração. Olha para mim. A esperança sou eu. Pede, minha filha. Eu estou aqui te ouvindo. Eu não vou te dar uma pedra ao invés de pão. Eu não vou te dar uma serpente no lugar de peixe. Quanto mais o Pai Celestial não dará a cada um de nós. Quanto mais Ele não pode dar para você de esperança, de alegria, de um futuro certo,
de um futuro de descanso. Lili, então não vou ter mais problema nessa terra, não, meu irmão. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus venceu o mundo, foi revelado um novo conceito dentro do plano de salvação de Deus, que é o conceito da graça. Favor não merecido. Aquilo que eu não merecia ter, me alcançou. Aquilo que eu não imaginava poder conquistar, de vida eterna, de fim da morte, de fim dos problemas, alcançou meu coração, alcançou a minha vida. E eu queria ler só mais um versículo com você, para você ver como que a esperança já vem sendo falada desde o Velho Testamento. Isaías 25, verso 8, diz o seguinte: Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e o seu povo, assim diz o Senhor. Qual é seu maior problema hoje? A esperança diz que você não deve olhar para ele, mas que você deve fitar os seus olhos em Cristo, porque ele já acabou com o maior problema, que era a morte. Qualquer outro problema, meu irmão, é fichinha, não é nada. A gente tem mania de valorizar tanto os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades, sendo que Jesus já venceu o maior de todos os problemas, que era a morte, porque esse problema a gente nunca teria como resolver. Seu problema maior era a morte, mas Jesus já resolveu. E se ele já resolveu o maior de todos os problemas, ele não resolverá o problema que você está passando hoje. Ele não trará novamente esperança para o seu coração hoje. Ele não mudará aquilo que você está sentindo, a dor do seu coração. Sim, ele já esmagou a serpente, ele já esmagou a morte. E ele pede para você nessa noite: olha para frente, olha para o alto, de lá vem o socorro. Ele é a esperança. Não porque você mereça, porque nenhum de nós merece, mas porque a graça nos alcançou. E quando um dia todos nós formos glorificados com o retorno de Jesus Cristo, aí sim o plano de salvação será totalmente completo. Está faltando uma parte, que é a nossa glorificação, quando toda a igreja estará nos céus para sempre. E eu creio, e eu tenho esperança nesse dia, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, nem doença, mas ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Jesus quer enxugar a lágrima do seu olho nessa noite. Ele quer ser a sua esperança. Ele quer te alcançar com essa graça. Ele quer te alcançar com esse amor. E eu quero convidar você a cantar novamente essa canção que fala sobre a graça que nos alcançou. A esperança é Jesus. E o sinônimo disso tudo foi revelado pela graça de Deus. Amor que eu não mereço, mas que me alcançou. Você pode se colocar de pé nessa hora? E eu peço realmente ao Espírito Santo de Deus que possa completar no seu coração essa palavra de esperança. Eu peço realmente ao Espírito Santo de Deus que possa tocar o seu coração nessa hora, para que você sinta a graça, para que você sinta esse amor, para que você volte a ter esperança, para que você não pense que o seu problema aqui da terra é o fim. Tem mais, irmãos, tem muito mais para aquele que crê, para
para aquele que deseja estar com Cristo, para aquele que deseja andar nos caminhos dele. Tem muito mais, e ele quer te alcançar nessa noite com essa graça e com esse amor.